Boa noite a todos os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal Educação, alunos da Rede Seduc, do Piauí, nos 224 municípios atendidos pelo canal. A você que está acompanhando as nossas aulas pelo YouTube, meu boa noite. Estamos começando a semana que começa e termina muito rapidamente, né? Para as aulas, né? Mas ainda continua com outras atividades, tá? Nós temos aula hoje e amanhã no canal, depois nós vamos ter um recesso e vocês vão continuar fazendo o processo de avaliação preparado pela Rede Seduc aos alunos matriculados em rede, tá? Nós vamos estar aí um períodozinho de descanso, até porque nós findamos hoje o nosso primeiro semestre, né? De muito empenho, muitas aulas formuladas aqui com todo um projeto pensado para levar uma educação de qualidade aos nossos alunos, ao Piauí e a todos aqueles que nos acompanham, tá? Na aula de hoje vamos revisar um conteúdo que a gente já trouxe para vocês, que é a regência, né? Falar um pouquinho sobre a regência é trazer de volta algumas circunstâncias importantes. E dentro dessas circunstâncias, a gente trouxe particularmente a regência verbal, que é um dos textos ou dentro dessas expectativas muito interessantes. Bom, vamos acompanhar a explicação inicial para que a gente possa fazer uso desse mapa mental aí, ó, para a gente poder organizar melhor as nossas ideias. Bom, com relação à regência, a gente tem duas modalidades de regência, né? Nós temos a regência verbal e a regência nominal. O que é a regência, gente? Está aqui, ó. A regência é o estudo das relações que ocorrem entre os verbos e os nomes e os termos que são colocados à sua disposição para complementá-los. Essas regências, como elas complementam verbos e complementam nomes, elas podem ser subdivididas em duas categorias: as regências dos verbos e as regências dos nomes. Com relação à regência dos verbos, nós vamos ver que nós vamos parar diretamente no predicado para poder acompanhar aquilo que seria a complementação dos verbos. Os verbos eles podem ser completos nos seus sentidos ou incompletos. No caso dos verbos completos, a gente chama de intransitivos. Não precisam de complementos, só às vezes vão solicitar e necessitar de determinados adjuntos, né? De situações que vêm para agregar as funções de esclarecimento e de melhor clareza textual, mas nós temos também os verbos transitivos, né? Que podem ser diretos e indiretos. Os transitivos diretos, né? Eles precisam de complementos, ou os transitivos indiretos precisam de complementos, e os transitivos diretos, precisam de complementos, que podem ser feitos a complementação com o auxílio ou sem de preposição. Então, quando a gente tem, por exemplo, o auxílio com a preposição, eles são chamados transitivos indiretos. Quando eles têm o auxílio, mas não requisitam esses termos conectores, aí eles são chamados transitivos diretos, tá? Além disso, a gente vai encontrar os nomes também, porque os nomes também pedem complementos. E aí a gente vai ter o amor, a vida, você precisa identificar o tipo de amor, ou a que aquele amor está destinado, né? Capaz, né? É um adjetivo que também é um nome, precisa de um complemento, né? Amoroso, uma qualidade, também um adjetivo que precisa aí da sua complementação. Então, a gente vai poder identificar todas essas circunstâncias, tá? O que é que você tem que ficar aí muito, muito cuidadoso e zeloso? É em relação, a gente vai trazer hoje de forma mais específica, a regência verbal. Por quê, gente? Porque tanto nomes como verbos, eles possuem vários sentidos. E a polissemia é um recurso, é uma situação que vai atingir tanto a verbos quanto a nomes. O exemplo que ele citou aqui nesse mapa foi já de trazer para você o verbo assistir. Olha, só para você ter uma ideia, temos assistir no sentido de ver as coisas,
Assistir no sentido de prestar socorro a alguém. Assistir no sentido de algo estar direcionado ou ser de direito a uma pessoa. Temos o assistir no sentido de morar. E todos esses sentidos, eles possuem situações que cabem em regências diferentes, em relações que eles vão manter com os seus complementos de forma diferente. É o mesmo caso do verbo visar, implicar, precisar, agradar e outros tantos nomes verbos que nós vamos rever na aula de hoje, tá? Então, olha, o que são essas complementações? Como a gente disse para vocês, ó, complementações podem ser feitas com ou sem e com o auxílio da preposição. Então, no caso dos verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos, o verbo implicar, por exemplo, implicar no sentido de ter necessidade é um verbo transitivo direto, não se liga ao seu complemento fazendo uso da preposição. No caso do verbo transitivo indireto, ele precisa da preposição desse conector para poder harmonizar o verbo e o seu complemento, tá? E ainda assim, há sempre os verbos de dupla personalidade, aqueles que pedem complementos, né, com e sem preposição. E aí a gente vai saber que, às vezes, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, mas é preciso que você identifique de forma correta o que é que complementa o verbo transitivo direto e indireto com a preposição e sem a preposição, tá? E aí, gente, ó, nós fizemos o trabalho muito interessante em torno das várias regências. Vamos a elas, para que a gente possa ter aí um material muito bom. Acabei de falar para vocês, porque foi o exemplo que a gente trouxe para vocês, do verbo assistir, tá? No caso do verbo assistir, a gente vai encontrar aqui, ó, 4 possibilidades, tá? Nós vamos encontrar o verbo assistir no sentido de cuidar, o verbo assistir no sentido de morar, o verbo assistir no sentido de ver, né? E o verbo assistir no sentido de ter competência, tá? Então, olha, em relação ao verbo cuidar, né? O verbo assistir com sentido de cuidar, precisa-se saber que ele é um verbo transitivo direto. Ele se une ao seu complemento sem o auxílio da preposição, né? Então, olha, o médico assiste o paciente, né? No sentido de nós encontrarmos aí essa especificidade. No sentido de ver, né, a gente vai encontrá-lo como verbo transitivo indireto. E vai precisar aí, ó, de nós encontrarmos o verbo dentro dessa sua significação. Então, a gente vai poder identificar as possibilidades aqui em uso dentro dessas situações, tá? Só um minutinho para a gente poder aqui identificar essa situação. Bom, o verbo transitivo, o assistir, ele pode ser intransitivo em 2 possibilidades, tá, gente? Dentro dessa possibilidade dele ver, né? E dentro da possibilidade dele residir. A grande diferença, gente, é que a gente vai poder observar no tipo de preposição identificada em cada um deles, tá? Bom, no caso do verbo assistir, no sentido de morar, a preposição exigida é o em, tá? No caso da preposição, no sentido de ver, né? Deixa eu botar bem aqui a canetinha. No sentido de ver, a preposição é o a. E aqui, ó, fazendo uma correção a esse mapa aqui, gente, nós vamos ter um caso específico aí, gente, ó. Dentro desse aspecto, né, nós vamos poder identificar a possibilidade de termos aqui a situação da crase. Por quê? A palavra série,
é uma palavra feminina e vai ser acompanhada pelo artigo a. E o verbo assistir, no sentido de ver, é um verbo que exige a preposição a. E aí, olha, a junção desses dois as faz com que a gente possa fazer a utilização de um único a quando acrescido dentro dessa circunstância do acento grave, tá? A gente vai poder identificar aqui, ó, essas possibilidades aí do verbo assistir. Temos ele em relação ao cuidar, temos ele em relação ao ver, temos ele em relação ao morar e temos ele em relação à competência. Então, ó, veja, o verbo transitivo aqui, inclusive vou fazer uma correção aqui, gente, ó, também. É um verbo transitivo e direto e indireto. Porque quem tem competência sobre alguma coisa, né? Então, assiste ao juiz o caso, ou seja, a competência dele em torno disso é a ele. Então, a gente vai poder observar que é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, temos aí algumas circunstâncias importantes em relação ao verbo assistir. Veja aí a tira do Calvin, né? Nós vamos observar que o Calvin aqui tem uma tirinha que traz o verbo assistir. Era uma vez, espere, o que foi? Esse livro foi um best-seller? O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quero aí histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Era uma vez o menino chato que passou a dormir sem historinha. Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo. Olha aí, gente, ó. Veja que o verbo assistir aqui está sendo corretamente utilizado. No sentido de ver, ele é um verbo transitivo e indireto. Utiliza-se a preposição a e acrescenta-se o, que acompanha o artigo o, que acompanha o substantivo vídeo, que seria a complementação desse verbo. Então, a gente vai encontrar claramente aí a boa utilização do verbo. Aspirar, gente, olha, temos dupla regência também aqui. Dupla regência, professora, por quê? Porque é um verbo que tem duas possibilidades, tá? Dentro dessas situações, as duas possibilidades, vamos encontrá-las dentro das seguintes aí, referências. O verbo aspirar pode ter sentido de respirar e almejar. Para cada um desses dois sentidos, a regência deles é diferente. Então, tenhamos sempre cuidado aí, gente, com os sentidos empregados, principalmente em situações formais. Inclusive, você pode até procurar em algumas gramáticas, principalmente de representação linguística, a organização, ou aquilo que seria muitas vezes uma orientação em torno da regência popular e da regência padrão. Então, observando a regra padrão, você que é um aluno de terceiro ano, que está se preparando para a prova do Enem, no final do ano, você, logicamente, vai ter capacidade de perceber que lá na redação você tem que se utilizar da regência padrão, ou seja, das regras. Então, se o verbo aspirar é no sentido de solver, no sentido de respirar, de inalar, ele é um verbo transitivo direto. Ele vai aspirar algum cheiro, sem precisar de preposição. No caso da aspiração, no sentido da pretensão, de se almejar, de se colocar como objetivo, aí sim é um verbo transitivo indireto. E pede a preposição a, tá? Então, a gente vai poder observar que, às vezes, a gente vai aí identificar. Então, aspiro ao cargo de diretor financeiro. Essa aspiração aí é no sentido de pretender, ter por objetivo. Aspiro o perfume das flores, nesse caso aqui, é no sentido do
inalar, inalo o perfume das flores. Então, a regência do verbo aspirar é diferente conforme aí esses elementos que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, pretende-se trazer aí informações. Eu aspirava a um cargo melhor, então capriche nos cantos. Olha aí, gente. As charges são termos, né? São textos que trazem muito essa perspectiva da ironia, né? A ironia está em você fazer exatamente aquilo que você pretende. Mas o aspirar aqui está plenamente correto. A gente tem o a, que acompanha a regência do verbo, porque se trata de um verbo no sentido de pretender, alcançar, né? Embora que a ação dele seja a ação da aspiração, né? Da sucção, né? Que seria verbo transitivo indireto. Mas aqui está corretamente, temos um que acompanha o substantivo, cargo, que seria a complementação do verbo transitivo indireto, né? Então, feita, correta, porque a gente sabe que a charge, ela tem uma das características interessantes, poder trazer para a sua disposição uma linguagem não padrão, uma linguagem coloquial, né? E aí poderia haver a possibilidade da regência popular, tá? Mas em se tratando dessa situação aqui, ele faz exatamente de propósito, usa no diálogo a regência certa para poder contrastar com a regência do inalar, né? Com aquilo que seria essa representação aí, ok? Regência do verbo chegar, gente, olha. O chegar no sentido de ir, voltar, de movimento, ele é um verbo que pede, é um verbo intransitivo que pede a complementação por adjunto adverbial. O adjunto adverbial identifica o lugar. E esse adjunto adverbial, ele aparece ligado ao verbo com o auxílio da preposição a, tá? Então, a gente vai precisar aí da regência dele indicada com a presença do artigo a, porque ele vai precisar desse artigo, da preposição a, porque ele vai precisar dessa preposição para se juntar ao adjunto adverbial, que vai vir para esclarecer, tá? No caso do sentido do verbo ir e ficar, mas não condicionado à permanência, ou condicionado à permanência, a residência, a fixação, a gente vai ver que ele continua sendo um verbo intransitivo, ou seja, por si só ele já se comunica, mas a grande diferença é que o adjunto adverbial ele é precedido da preposição para, tá? Então, se é para ir e voltar a um local, é sempre a. Se é para ficar lá de forma definitiva, é o para, né? Vou para casa. Então, essa casa, se for a minha, né, eu vou poder identificar no sentido de voltar, né, ou de ficar, de ter permanência. Chegar a casa ou chegar em casa, chegar sempre a casa, tá? Então, chegar, gente, ele tem características, né, de que muitas vezes a gente faz a regência de forma inadequada, acreditando que a preposição certa para se chegar, para ter esse verbo de movimentação, é a preposição em, e na verdade é a preposição a, da mesma forma que, ó, dos verbos de movimento ir e voltar. Então, ir, se for para ir e voltar, não ter permanência naquele aspecto, sempre com a preposição a. Se for para identificar um local que você fica, permanece por mais tempo, é sempre o para, tá? E aí a gente vai, ó, vou para casa, né? Então, aqui está certo, ó, vou para casa. Essa casa aqui é a minha, a de permanência, de residência, né? Chego a casa. E aí eu ainda vou precisar aqui, ó, vou para, posso até colocar também, ó, uma outra agregação, vou para minha casa, chego a minha, aí aqui nesse caso, a única diferença é que se eu coloco essa
esse determinante minha, eu acabo com a crase aqui, né? Porque fica o minha determinando a palavra casa e a preposição a exigida pelo chegar, tá? Então, verbos que indiquem movimentos como chegar e ir, tem essas duas possibilidades. A regência do chegar sempre é com a preposição a, e o verbo ir depende, se você for rapidamente ou se você tiver uma permanência mais acentuada, aí a mudança só é da preposição, que liga aí o elemento ao seu adjunto adverbial com a mudança aí dessa preposição, tá? Então, violência aumenta em São Paulo. Oba, estou com sorte. Consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. A regência está de corretinha aí? Nananina não, gente. Ó, houve o clássico erro do verbo chegar. O verbo chegar, olha, ele é clássico por quê, professora? Porque as pessoas pensam que é sempre o em, mas não é o em, gente. É sempre o a, tá? Então, ó, corrigindo e justificando, o que a gente vai encontrar é, mais uma vez, em charges, tiras que trabalham com a intenção crítica, satírica, né? A gente sabe que a intenção da sátira, ou melhor, da charge é uma sátira. Há uma característica que esses textos possuem de apresentar uma possibilidade da linguagem. A linguagem não coloquial, a linguagem popular, né? O padrão mais popular, que não obedece às regras. Mas se houvesse a solicitação para mudar e adequar em torno das regras de regência, saiba que o certo chegaria chegar a casa, tá, gente? Então, é importante a gente fazer o uso, principalmente naqueles episódios que a gente trouxe para vocês, tá? O verbo custar pode ter dois sentidos, e aí tem duas regências. Ser custoso ou não ter valor. Ser custoso ou difícil é verbo transitivo direto. E aí o verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Então, a preposição exigida aqui vai ser sempre a. No sentido de ter valor, é um verbo transitivo direto. Não exige a preposição, só o adjunto adverbial, tá? Namorar, eita, ai, cadê, gente? O namorar é também um problemão, gente. Por quê, professora? Porque o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Pronto, não tem problema na classificação. O grande problema é que as pessoas sempre equivocam-se e transformam ele em transitivo e indireto. E acreditam que ele precisa necessariamente de uma preposição, a com. Então, namorou Maria durante anos. Ele namorou, né? Eu posso até colocar aqui, ó. Ele namorou a Maria, mas não é preposição, aqui é só o artigo que acompanha o substantivo. Mas eu não posso utilizar jamais a preposição, e principalmente com, que vai identificar a ideia de companhia, como se ele namorasse uma pessoa acompanhado dessa outra pessoa aqui. Ou seja, quase que o triângulo amoroso dentro dessas circunstâncias, tá? E aí, vamos à nossa primeira atividade, gente. Seja sincera, você está namorando comigo ou com a minha carteira? E aí, a sinceridade está adequado ao padrão formal, o discurso proferido por esse namorado desconfiado? É claro que não. E ele pede para que você identifique na primeira questão essa circunstância aí, gente, ó. Você que está assistindo as nossas aulas. Seja sincero, você está namorando. Bom, não dá para você namorar comigo. Por quê? Porque esse pronome oblíquo, ele é o pronome oblíquo utilizado para complementar de forma indireta verbos que precisem dessa referência.
da primeira pessoa do singular, ou primeira pessoa do singular, dentro dessa sua condição de objeto indireto, tá? Então, não seria. O me já seria o objeto, o pronome oblíquo que complementaria verbos transitivos diretos. Ou seja, ele inadequadamente utilizou um pronome oblíquo para complementar ou fazer a referência à sua oração, só que ele fez a troca. Ele utilizou um pronome oblíquo que seria utilizado como objeto direto de um verbo, indireto de um verbo, que não é o caso do verbo namorar, porque o verbo namorar a gente já sabe. Namorar é um verbo transitivo direto, tá? Então, seria me namorar, né? Me namorando, ou, aí, ó, novamente, ó, tira o com. Por quê? Porque se tratando de um verbo transitivo direto, ele não precisa da preposição. Além de não precisar da preposição, né? Ele não vai exigir a preposição com, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem, corrigindo a frase, você está me namorando ou a minha carteira? Ou seja, você está namorando a mim ou a minha carteira, tá? Então, veja bem que a gente faz a correção dessa forma aí, pretendida dentro dessa oração. Verbo visar, falamos dele lá no início da nossa cartela de conteúdo. Visar também tem dois sentidos. Visar no sentido de ter como objetivo e no sentido de apontar, mirar. Se eu tenho como objetivo, eu viso um verbo transitivo e indireto, que precisa de uma preposição, e a preposição aqui, ó, no caso, é o a. Se eu miro, olho ou direciono, eu tenho uma ação que não precisa de complemento. E aí, olha, é diferente o contexto. Aqui visamos a aprendizagem. Novamente, gente, ó, nós temos o caso da crase, o a preposição que acompanha o verbo, que estaria, ó, relacionado ao verbo visar, e o a artigo que acompanha o substantivo aprendizagem. Então, ó, prestem atenção, gente. É preciso que você tenha atenção à regência, porque ela está diretamente condicionando também a aplicação de certos momentos de crase. Lembrar e esquecer, gente, são dois verbos que eles mudam a regência se são transformados em preposicionados, tá? A preposição acrescida aos dois verbos transforma completamente a regência dos dois. Sem preposição, eles são aí, sem pronomes, perdão, preposicionados não, pronominais, né? Sem pronomes, eles são verbos transitivos diretos. Com pronomes, eles são verbos transitivos indiretos, tá? Então, olha, não esqueci o nome das chaves, né? Aqui é um D. Esqueci o nome das chaves. Então, ó, esqueceu sem pronome, verbo transitivo direto. Tá aqui o complemento, objeto direto. Com a preposição lembrei-me do livro, objeto indireto. Olha a preposição aqui dentro desses elementos. A não ser que você, por exemplo, tenha o sentido do verbo de esquecer ou lembrar, de ser oposto, né, aos elementos que, por exemplo, esquecer de cair no esquecimento, ou então de lembrar, de vir à lembrança, aí eles podem variar para verbos transitivos diretos. Vamos lá, gente, ó, estamos chegando ao fim da nossa aula, mas temos muitas atividades para responder. Indique a alternativa incorreta em relação à regência do verbo esquecer. Já falamos para vocês que o verbo esquecer sem preposição, ou melhor, sem pronome, é um verbo transitivo direto. Com
preposição, ou com pronome, perdão, é verbo transitivo indireto. Primeiro exemplo aí, esqueci-se da personalidade dela. Professora, está errada? Tá, não é um erro em relação à regência, é um erro em relação à concordância. Quando a gente utiliza o verbo esquecer, o verbo pronominal, não só o esquecer, a gente tem que entender que aqui esse pronome se, ele se adequa à pessoa do discurso, tá? Então, se o verbo está conjugado na primeira pessoa do discurso, esqueci, ele tem que sofrer também a mudança para o pronome adequado a essa pessoa. Então, o certo seria esqueci-me da personalidade dela. Como o verbo aqui é pronominal, está até correto aqui, mas está inadequado esse elemento aqui. Esqueci-me a personalidade dela. Ó, aqui está correto. A referência àquilo que seria a conjugação de forma adequada de um verbo pronominal. Só que o verbo pronominal, ele é verbo transitivo indireto. E o cidadão esqueceu de colocar a preposição. Então, olha, a alternativa adequada aí para você marcar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu coloquei, não. A alternativa adequada para você marcar aqui, ó, seria a letra C. Porque o verbo esquecer é um verbo transitivo direto e quando ele aparece dessa forma, ele não pede o auxílio da preposição. Tanto é que aqui, ó, é só o A que acompanha o substantivo personalidade, tá? Não é a regência aí do verbo principal. A alternativa correta, letra C. Querer. Querer também é um outro verbo que tem dupla possibilidade. O querer no sentido de desejar e o querer no sentido de estimar. Desejar algo é não pedir complemento entre si e o elemento que vai complementar essa ação. Portanto, é um verbo transitivo direto. No sentido de estimar, de gostar muito, ele já tem uma exigência da preposição. Queria muito aos meus amigos, né? Desejo, né? Quero ficar aqui. Então, veja que uma ação é complementada e outra ação é complementada ou então identificada a sua circunstância com o auxílio da preposição e a outra não, tá bom? Então, a gente vai encontrar aí esses elementos. Informar, a gente tem um verbo transitivo direto e indireto sempre exigindo um complemento com e o outro sem a preposição. A gente já falou a respeito do verbo ir, lá naquele primeiro momento. Preferir, né? O verbo preferir é verbo transitivo direto e indireto. Só que um detalhe, viu, gente? O indireto, a exigência é a preposição a, certo? Então, prefiro carne a peixe. Simpatizar, a preposição exigida é sempre a com, porque ele é sempre um verbo transitivo indireto. Você precisa identificar de forma correta. E pagar, um detalhe, se a gente paga uma coisa, é um verbo transitivo direto. E se eu pago a alguém, eu transformo ele em verbo transitivo indireto, tá bom? Então, a gente pode identificar a próxima questão aí para a gente poder chegar ao final da nossa primeira aula. Paguei ao homem ou paguei o homem? Vamos responder essa questãozinha aí da nossa queridíssima Fofuxa aí que está na dúvida. Paguei ao homem ou paguei o homem, gente? Olha, já acabamos de ver esse exemplo aqui. Se eu pago objeto, eu não preciso da preposição, porque ele é verbo transitivo direto. Se eu pago a uma pessoa, aí eu preciso da preposição, porque ele é transitivo indireto.
Então, o certo, ó, eu estou pagando a uma pessoa, o certo, paguei ao homem, tá bom? Então, fica aí a dica para a gente poder identificar. Próxima questão, gente, ó, você está chegando na cidade da inovação. Vou aqui direto para a gente aproveitar e responder o máximo de questão. Chegar, gente, é um verbo transitivo direto. Quem chega, chega a algum lugar. Qual é o desvio da regência que encontramos na fotografia? A preposição exigida pelo verbo chegar. Coloque aí, ó, a preposição do verbo chegar. Que no caso, ó, é a preposição a e não a preposição em contraída com a que dá o na. Tá? Isso aqui está inadequado, segundo as regras de regência. Chegando aos 2 últimos minutinhos finais, esse aquecimento global está de lascar. Também pudera, você só assiste tela quente, temperatura máxima. Olha, na charge, o verbo assistir está corretamente empregado? Está aqui, ó. Assistir no sentido de ver. Verbo transitivo indireto. Está inadequado, professora? Tá. Segundo a regra padrão, deveria a referência assiste a tela quente. Ó, tela quente que é o nome de um programa. E etc. Temperatura máxima, outro nome de programa. Então, está inadequado, sim, aí a ocorrência da crase ou melhor, a ocorrência da regência do verbo assistir dentro dessa possibilidade, tá? Chegando bem no ponto final da nossa aula. É claro que a gente já disse para vocês qual é a situação da charge. A charge, ela é um tipo de texto em que há um comprometimento do executor em construir um texto verbal e não verbal com características satíricas, críticas, né, relacionadas a outros elementos. Portanto, muitas vezes eles fazem uso da linguagem não padrão, né? Ou seja, uma linguagem popular, coloquial, em que as palavras, ou melhor, os enunciados não cumprem categoricamente com as regras gramaticais. Mas, em abordando essas inadequações, você tem que ser capaz de enxergá-las e corrigir de uma forma adequada, tá bom? Então, gente, finalizando a nossa última aula do semestre de língua portuguesa aqui do canal Educação, a gente trouxe para vocês uma revisão sobre regência, né? Regência verbal, principalmente para a gente poder trazer para vocês todos esses nuances que a palavra ou que a regência verbal traz. Né? Tem vários outros casos de verbos que também têm 2 possibilidades de regência. Mas por hoje, essas são as mais essenciais para que você possa internalizar no seu discurso e utilizar na fala, na escrita, em qualquer enunciado comunicativo que você vai fazer uso na língua portuguesa. Estou me despedindo agora de vocês, desejando aí um ótimo recesso. Vocês ainda vão ter aulas amanhã e depois as avaliações. A gente volta em agosto, logo no início de agosto, com as aulas aqui do canal. Um abraço a todos e até mais, gente!